Olá a todos, meu nome é Douglas Rodrigues Aguirre de Oliveira, eu sou especialista em cibersegurança e em perícia forense computacional. Eu atuo há mais de 10 anos com divulgação científica, principalmente do campo da astrobiologia, que é a ciência que procura analisar a possibilidade da vida fora da Terra existir, seja com o auxílio da radioastronomia, ou da microbiologia, ou de áreas correlatas. A ufologia ela é uma pseudociência, que é isso que está sendo debatido aqui, né, nessa audiência pública, porque ela não tem objeto de estudo, ela não usa método científico e os trabalhos que os ufólogos alegam produzir não são sequer publicados em revistas de revisão por pares, em revistas científicas conceituadas. Então, esses trabalhos que eles alegam desenvolver são publicados em mídias alternativas, em sites jornalísticos, sem nenhum tipo de critério de qualidade, sem qualquer tipo de critério de qualidade científica, que é esperado de um trabalho robusto. Não é se baseado em provas, e os documentos que geralmente utilizam como base, eles se apoiam em relatos de pessoas ou de testemunhas que visualizaram o evento, não necessariamente que tenha qualquer tipo de relação com atividade extraterrestre, né? Na verdade, esses relatos eles não servem de fato como elemento de comprovação para o fenômeno extraterrestre, se é que ele existe. Por isso que foi criado e desenvolvido uma ciência multidisciplinar com a abordagem da astrobiologia para justamente investigar a possibilidade dessa vida poder existir e se desenvolver lá fora, né? E o que está sendo apresentado aqui basicamente são puras teorias da conspiração, alegações que não podem ser verificadas, narrativas que não têm qualquer tipo de respaldo científico. Por exemplo, o caso Varginha, ele não tem nenhuma evidência física de que tenha qualquer tipo de relação com seres extraterrestres. A Operação Prato tem explicações alternativas baseadas em psicologia, principalmente como histeria coletiva, como os fenômenos luminosos, como, por exemplo, fenômenos atmosféricos, e também tem todo o contexto ali da época de atividade militar devido ao contexto de Guerra Fria da época. Então, tem assim, muitos casos absurdos que são tratados como verídicos, assim, num contexto ufológico, mas que não são analisados com devido cuidado, que se fossem considerados evidências científicas e os dados da ciência e pesquisadores realmente do assunto, que lidam com questões astronômicas, com as ciências atmosféricas, não teriam ganhado tanta atenção da mídia, porque não tem muita coisa extraordinária para ser apresentado nesse meio. Então, eu adoraria que tivessem pessoas representando cientistas aqui que realmente lidam com o assunto de forma séria, sem elementos fantasiosos, sem teoria da conspiração, justamente para tentar contribuir com o debate da melhor forma possível. Obrigado a todos. Senhores, eu lamento ouvir uma pessoa tão despreparada, ok? Não conhece pesquisa ufológica de campo. Nós nos valemos das ciências estabelecidas, então ficar sentado na cadeira, olhando para os livros, estabelecendo teses científicas, é muito fácil para um preguiçoso. Para quem não move um dedo para ir a campo, ouvir as testemunhas, levar um magnetômetro, um contador Geiger, fazer análise topográfica, análise da atmosfera, resíduos deixados nos solos e ouvir as testemunhas. A pesquisa ufológica se vale das ciências estabelecidas. Lamento pelo testemunho tão infeliz. O espaço é a fronteira final. O debate é sempre importante. Quando falou-se que não havia pesquisa científica, ela está aqui. A LASSO, publicada em jornais e revistas internacionais científicas. Basta ter conhecimento e procurar esse conhecimento. Como o Pacatini falou, ficar sentado em frente ao computador não ajuda em nada. Uma pesquisa ufológica de campo, ela leva você a ter todas as outras ciências junto contigo. Desde química, física, matemática, astronomia, o que tiver para ser feito através de uma pesquisa séria ufológica. Então, o que nós fazemos aqui, a grande maioria desses ufólogos que estão aqui, todos os ufólogos que estão aqui, e a grande maioria dos ufólogos sérios brasileiros, eles sim, utilizam-se de metodologia científica para as suas pesquisas. Se não temos ainda evidência física de um extraterrestre, de uma nave espacial, não é por falta de procura e investigação. Deputado, o que me espanta é que depoimentos exatamente com esse teor eu escuto há 40 anos. É como se a própria ciência não tivesse evoluído, essa ciência que tanto é propalada. Eu trabalho, por exemplo, diariamente, 4, 5 horas, dentro de determinados endereços da Agência Espacial Americana, da NASA,
E a coisa que mais eu encontro é a referência vida extraterrestre. Então, hoje em dia, se achar que a ufologia não tem justamente algo positivo para tirar da própria área científica. E reparem, quem é que aqui no nosso país pode ter uma condição maior de registro desses fenômenos que a pessoa que fez o depoimento tratou como se fosse algo totalmente alheio à credibilidade? São os nossos militares. E são esses militares que têm gerado esse tipo de documentação. E aí eu pergunto, deputado, por que aqui no Brasil o brigadeiro Moreira Lima não procurou, vamos chamar, nada contra a ciência, reparem, eu a defendo, mas não procurou justamente algum cientista para falar aquilo que ele me falou? Por que o Sócrates Monteiro nunca fez isso? Não fez isso porque muitas vezes pessoas seríssimas da área científica se veem tolhidas de assumir uma posição a favor daquilo que a gente defende, justamente por esse tipo de pensamento totalmente descabido depois de tantos anos de evidências registradas mundialmente. Não vou defender aqui, eu não sou partidário de defender qualquer tipo de política norte-americana, mas todos os últimos presidentes americanos incluíram nas suas plataformas aquela história, se eleito for, falar de ufologia. Então, esse país também não é um país sério, porque trata a partir dos seus presidentes. Será que esse presidente também não tem uma ideia do que é ciência, o que não é? Ciência, certamente, não é o que foi apresentado aqui ou defendido. Só para finalizar, porque nossos colegas já falaram tudo, né? O sujeito aí poderia ir ao Arquivo Nacional, né? Aqui no Arquivo Nacional nós temos o relatório aquele que o brigadeiro Júlio Moreira Lima ficou de divulgar, isso a CBU conseguiu, está lá. Ele só não diz que é extraterrestre, mas diz que é inteligente, não é tecnologia nossa, nem americana, tá? Aquilo deu um show nos caças da FAB, andava uma Mach 15, que tipo de tecnologia é essa, de onde vem? Né? O próprio brigadeiro que assina o relatório diz, olha, isso aí não é nosso, é inteligente. Pode não estar tripulado, mas é inteligente. Aí o nosso amigo, né, que é astrônomo e tal, poderia, pelo menos, sugerir de onde vem isso. Né? Óbvio, nós estamos abertos à discussão. Né? Agora, de onde vem isso? Isso é um tema de estudo da ufologia. Se isso não é ciência, é o quê? Pergunta para os militares. Né? Vai ao Arquivo Nacional, estuda a ufologia. Não fica só criticando, como se camarada veio aqui, falou um monte de besteira. Quer dizer, porque não tem conhecimento. Isso é preconceito, e isso existe dentro da academia. Tá, gente? Que isso fique bem claro. É um tabu se falar de ufologia dentro da academia. Graças a Deus tem algumas universidades que já estão, inclusive, com cursos de doutorado, pessoas falando de ufologia. Né? Quer dizer, um sujeito que traz uma conversa dessa, ele está totalmente por fora. Isso é puro preconceito. Só isso.